E aí, pessoal, vamos para aquele resumo agora da nossa aula, né? Que a nossa aula foi espetacular, né, professor Mac? Agora nós estamos falando... Já que ninguém elogia, vamos elogiar, né? Lógico, que só matemática, que é os gênios, Olha aí, matemáticos. Matemáticos. Não, mas assim, essas aulas aí é mais para dar uma descansada, ter um conhecimento de alguns conteúdos, lógico. Não é para entrar ali naquela matemática pesada desse conteúdo, é mais para nível de conhecimento. E você sabe que todo dia está evoluindo, né? Então, nossas aulas até vai ter que todo ano acrescentar algo mais, de tanta tecnologia que é lançada, né? Então, vamos lá. Iniciando nossa revisão aí da aula 50, né? Bom, começando aí, aula 50.2. Bom... A evolução estelar começa com o colapso gravitacional, dizendo como que se faz as estrelas, né? Elas não surgem do nada. Por que que isso ocorre? Então, aqui mostra que é um colapso gravitacional de uma nuvem molecular gigante, né? NMG, também conhecida como um berçário estelar. Então, aqui ele mostra a forma que elas têm. Entra em colapso e após isso começa algumas, né? E são vários tipos, uma nuvem molecular de gás e poeira. Bom, falamos também a questão do Sol. Olha aqui o quadradinho mostrando, ó, o tamanho que o Sol é e o tamanho que ele pode, né? Atingir no futuro, né? Então, o tamanho atual do Sol hoje, né, na sequência principal, comparada com o seu tamanho estimado durante a sua fase de gigante vermelha no futuro. Então, praticamente englobar toda essa região, aí pegando vários planetas, né? Então... Olha aí, é uma ilustração simplificada, né, da evolução de uma estrela com a massa do Sol. Então, uma estrela que tem o tamanho do Sol, que tem essa massa desse nosso Sol, primeiro vai se formar a partir do colapso de uma nuvem de gás, né, que nós vimos, que é a primeira parte aí. Em seguida, vai passar por um período de contração com uma protoestrela. Então, vai contrair, né, juntar toda essa poeira para transformar numa massa mais concentrada aí, para depois liberar a energia, né? Mais densa, né? Mais densa, até chegar à sequência principal, que no caso hoje é do nosso Sol. Então, o Sol está na sequência principal aí. Quando o hidrogênio do núcleo é consumido, ela vai se expandir para uma gigante vermelha, né, que vocês viram aí no slide anterior, o tamanho do Sol hoje de uma gigante vermelha que poderá vir a ter no futuro. Então, ela vai injetar o seu envelope numa nebulosa planetária e se transformar numa anã branca. Aí vai se concentrar numa anã branca, né? O Sol não tem uma massa para transformar num buraco negro, né, numa estrela de nêutron. Força gravitacional. A atração mútua entre corpos, em razão de suas massas, nós chamamos de força gravitacional. E aí a bússola sofre o efeito dessa gravidade, né, do campo magnético criado pela Terra, devido à força eletromagnética. E vai ter uma atração ou repulsão entre corpos em razão de suas cargas elétricas ou sua magnetização. Isso. Né? Aí falando da força do eletromagnetismo, né? Força eletromagnética. Bom, aqui força nuclear fraca, força desenvolvida entre leptons e os hadrons, e é denominada força nuclear fraca, né? Ejetando ali um elétron do seu núcleo. Força nuclear forte é a força que une os quarks, que nós vamos falar aí, falamos, né? A força que mantém a coesão nuclear e a união de quarks, denominada força nuclear forte. São os prótons e os nêutrons ali perto. Então, alguns têm up, up, down, ou 2 down e um up, e assim sucessivamente. Só existem dentro, né? Não existem isoladamente. Aqui somente é o mundo segundo Kepler, né? Aqui uma imagem como ele imaginava, né? E medidas da radiação cósmica de fundo e micro-ondas e radiotelescópios utilizados para medi-las, né? Então são imagens de acordo com tipos de ondas diferentes para formar a imagem, né? Que nós falamos que não é só essa questão da luz, né? Então, pessoal,
Agora vocês vão lá fazer as atividades e daqui a pouquinho nós voltamos aí Daqui com a as pouco correções. estamos de volta. Estamos de volta. Já voltamos e com certeza, né, questões de leitura, de interpretação, dar uma observada até de curiosidade. Ah, mas eu não sei. Não, essas atividades é até interessante você tentar e depois dar uma pesquisada. Ah, é isso então, por quê? Aí vai enriquecendo seu É conhecimento. bom estar lendo até por causa do Enem, né? Pode trazer alguma coisinha nova, diferente, que a gente não passou aqui, mas tem muita coisa. Exatamente. Mas não precisa preocupar, basta a questão teórica. Se você tiver um entendimento, você consegue resolver as questões do Enem relacionadas a essa física moderna. Exatamente. Então vamos lá, começando. E o Enem ele usa muito, né? Às vezes uma questão que o aluno acha, ah, isso aqui é chato, mas às vezes é um assunto teórico, algo que é atual. Então aí, ó, o Sol irradia energia para o espaço sideral. Essa energia tem origem na sua autocontração gravitacional. Nesse processo, os íons de hidrogênio, prótons contidos no seu interior, adquirem velocidades muito altas, o que os leva a atingirem temperaturas da ordem de milhões de graus. Com isso, tem início reações exotérmicas de fusão nuclear, nas quais núcleos de hidrogênio são fundidos, gerando núcleos de hélio e propiciando a produção da radiação, que é emitida para o espaço. Parte dessa radiação atinge a Terra e é principal fonte de toda a energia que utilizamos. Aí a pessoa, eu não utilizo essas placas. Não é isso, é o dia a dia, as plantas, tudo que você pensar, todo organismo vivo, ele usa, né, faz uso aí da energia do Sol. Nesse contexto, a sequência de formas de energia, olha só, formas de energia, essa sequência, que combina com a emissão da radiação solar que atinge a Terra ela começa por qual? Térmica, cinética, energia de massa. Então essas são as iniciais, ou será que é isso que ele falou? Potencial gravitacional e eletromagnética. Então aqui no início ele fala, né? Essa gigante tem origem na sua autocontração gravitacional. Então quando já facilita, né? Exatamente. Aí quando você lê, você já elimina o que? No caso aqui a cinética, né? Porque você... vamos para frente aqui que vai ter uma explicação. Autocontração gravitacional, potencial gravitacional tem que ser, né? Está falando de gravidade, a massa. Nesse processozinho de hidrogênio, prótons contidos em seu interior, adquire velocidade. Aí, ó, energia cinética, de movimento. Quando a temperatura é muito alta, se fala de energia térmica para fazer essa fusão. Se não atingir a temperatura, não faz a fusão, né, Deus? Com isso, tem início as reações exotérmicas de fusão nuclear, nas quais os núcleos de hidrogênio são fundidos. Depois, o que acontece? Quando você tem aqui, ó, núcleos de hélio, eles são aí gerados, né? A produção da radiação está falando de massa. Dois elementos, hidrogênio e hélio, são elementos diferentes. Parte dessa radiação atinge a Terra sob a forma de ondas eletromagnéticas. A luz, né? A luz e o solar. calor, infravermelho, ultravioleta. Então a primeira ali você já tirava aqui, ó, energia gravitacional, potencial gravitacional, já acertava. Importante, né? Que no Enem aí, se tivesse prestado atenção, bastava saber da primeira, o restante já... você marcava e ia fazer outra questão. Então você não perdia tempo, né? Isso que é importante. Como não tem outras possibilidades ali. Exato. Esta questão 2, ela diz que a carga elétrica é quantizada e o menor valor absoluto possível de ser observado no estado livre é o que nós chamamos de EECzinho, 1,6 vezes 10 a menos 19, que é a carga elementar, né? Tanto do elétron como do próton. Porém, em 64, Gelman, tem Superman, tem Gelman, propôs que existem partículas elementares, as quais denominou quarks, e cujos valores de carga elétrica são frações de E. E é 1,6 vezes 10 a menos 19, mas aí os quarks são frações. 1/3, 2/3, tem os up e os downs, né? Isso. Os quarks não existem no estado livre, mas podem combinar-se para formar partículas elementares observadas nesse estado.
Elementares é a forma de falar, né? Mas como não existe sozinho, acaba sendo, de certa forma, elementar. Então, considerando a tabela periódica dos quarks, não é a tabela periódica que você tem lá dos elementos químicos, mas dos quarks, reproduzida abaixo, cuja leitura deve ser feita de acordo com a nomenclatura indicada no quadrado à esquerda da tabela. A combinação de quarks que resulta em uma partícula elementar eletricamente carregada é U, né, C, I, D, S e B. Lembrando que U é o AP, né? Ele é 2/3 positivo da carga de E. Carga, tá falando aqui, ó, superior, o nome... Daquele 1,6 vezes 10 a menos 19. Isso. O Dow símbolo, é né? menos 1/3, ele é negativo, e é menos 1/3 de E. O Dow. É 1/3, mas é negativo. Isso. O charm, o top, o strange e o bottom, né? Então, esses de baixo estão tudo menos 1/3 e os de cima são mais 2/3. Na tabela. Bem interessante aí. Já deixou até separado. Então, ele fala qual combinação vai ter uma partícula carregada. Não pode ser Isso. descarregada. Você vai fazer, lógico que eles fizeram aí, as combinações. Por exemplo, fazer essa de cima, ó. O Aqui está DS, dizendo né? o up, né? O up é 2/3. O down é menos 1/3. E o strange, né? Menos que é o estranho, é o menos 1/3. Então, Vai anular, né? Matematicamente. menos 1/3, menos 1/3. Menos 2/3. Menos Com dois- mais 2/3, zero. Exato. Então, o DS não é uma partícula elementar, tipo um nêutron, né? Pessoal, olha só. O que a gente está falando, tem 1/3. E o outro é menos, né? Menos 1/3. Menos 1/3, o denominador é igual. Então, você só soma os de cima. 1 mais 1, 2. Então, vai ficar menos 2/3 mais 2/3, É zero. igual um próton e um elétron, né? Você tem um Isso. próton e um elétron, eles anulam a carga. Neutralizam, exatamente. Neutralizam. Então, vamos lá. quer dizer vamos que ver. não tem carga, né? Continuando aí. Então, com certeza, vocês fizeram todas as configurações e chegaram que é a letra B. Por quê? DDS, vai pegar Dois. 2D e 1S. Né? 2 down, né? É menos 1/3, menos 1/3, menos 2/3. Vai dar E o menos estranho, 3/3, Menos, então... menos 1. Vai dar tipo a carga de um elétron. Isso, vai ficar assim, né? Menos 1/3, menos 1/3, menos 1/3. 1/3, DDS. 3/3. Menos 3/3 dá menos 1. Opa, negativo. Menos... Então aí está carregado negativamente. Bem legal, porque aí todos os outros vocês vão ver que anula, né? O DD, né? Você tem 2D que é menos 1/3, o U é 2/3. E assim por diante. Só fazer direitinho aí. É simples. Isso, uma conta simples. Vamos lá, continuando então. Questão número 3. Em 1947, na Universidade de Bristol, Inglaterra, César Lattes, físico brasileiro, idealizou uma série de experiências que culminou com a descoberta do meson, partícula responsável pela força de interação nuclear forte. Essa força é responsável pela, olha só, força nuclear forte, essa partícula. Então, essa força é responsável pela existência dos núcleos atômicos? Será que é isso? Letra B. Essa força, ela é responsável pela atração entre a Terra e a Lua? Aí já dá para saber, né? Essa é responsável pela queima de petróleo? É responsável pela transparência de materiais vítreos? Ou é responsável pela catástrofe do ultravioleta nas radiações de corpo negro? Então aí com certeza, né, gente, nós estamos Nuclear falando... forte, né? Nuclear forte é a energia responsável para manter o núcleo unido. Então a existência dos núcleos atômicos é onde a força é a maior possível, né? Então dentro aí dos núcleos você vai ter essa situação. E para fechar, sempre nós temos Questão do aí Enem, né? uma questão do Enem. O LHC, que é o colisor, né, de partícula aí, o maior acelerador de partículas do mundo, foi inaugurado em 2008, setembro de 2008. Após 20 anos de intenso trabalho, levou 20 anos para se construir esse colisor de partículas. Sua função é acelerar feixes de partículas de tal forma que eles atingem uma velocidade estimada em cerca de 99,99% da velocidade da luz, praticamente a velocidade da luz. A colisão entre prótons será tão violenta que a expectativa é de se obterem condições próximas àquelas que existiram logo após o Big Bang.
A primeira missão desse novo acelerador é estudar partículas indivisíveis, as elementares, e as forças, que são as interações, que agem sobre essas partículas, né? Isso. Quanto às forças, há 4 delas no universo. Primeiro, a responsável por manter o núcleo atômico coeso, Acabamos de falar, né? a força que age quando uma partícula se transforma em outra, a que atua quando cargas elétricas estão envolvidas. A quarta força é a primeira conhecida pelo ser humano. É a primeira, né, conhecida pelo ser humano. Então, no texto foram omitidas as expressões correspondentes às nomenclaturas das 4 forças fundamentais da natureza, em acordo com a teoria mais aceita no meio científico hoje, né? Já comentamos sobre essas forças, né? Já falamos numa aula anterior. Só que aí é que tá. Qual é a ordem, né? Então, Justamente. a ordem aqui, só voltando primeiro, é 1, 2, responsável 3, por manter 4. o núcleo atômico coeso. Quando falo núcleo atômico, está falando força nuclear. Aí você vai ter 2, né? Então, se você observar, tem que ter o quê? A gravitacional você já elimina. Força nuclear forte está dentro. Nuclear forte Dentro está também bem. tá fora. Força gravitacional está fora e força nuclear fraca. A Mas forte quando é ele fraca, fala núcleo atômico coeso, é deixar o núcleo unido. Então está falando de força nuclear Forte. com certeza forte. Ó, Só então, aí que está fora agora, então né? essa aqui foi embora. Agora vamos ver a próxima, né? Opa! Sem querer foi ali, mas tudo bem. E quando a partícula se transforma em outra, as partículas alfa, beta lá, né? A força eletromagnética ou a força nuclear Aí fraca? você vai ter a nuclear fraca, porque é aquela que emite um elétron do núcleo. Justamente. Então aí você tem a força nuclear fraca. E a força... próxima lá, só para a gente ver, né? Das 4 lá é Atua em cargas carga elétrica, elétricas, é força eletromagnética. E a primeira? A primeira conhecida foi a força gravitacional, né? É. Então aí força gravitacional. Das 4 que nós conhecemos hoje, nós dividimos em 4, né? Então a primeira delas conhecida foi a força gravitacional. Dá uma olhadinha aqui, pessoal. Então, toda vez que você estiver aí fazendo uma questão de Enem, só é você prestar atenção no que você está falando. Você foi para o átomo, você tem 2 forças. É a do núcleo, é a mais forte que existe, onde concentra a maior quantidade de energia. Vai ter ali fora, né, a Se você nuclear tiver em fraca. dúvida, você vai procurando as outras que você tem certeza e vai procurando na sequência também, né? Porque o Enem não é só saber tudo. É você saber como descobrir. O que você sabe usar a seu favor. Exatamente. Falou massa, já sabe que é gravitacional. Aí falou elétrica, entrando com magnetismo, eletromagnética. Nós só Então, conhecemos essas 4, gravitacional, eletromagnética, nuclear forte e nuclear fraca. São as 4 que nós consideramos, né? exatamente. Então, beleza? Nos vemos aí na próxima aula. Até Próxima mais. aula. Continuação, né? Isso.